Gente, sejam bem-vindos. Vou pedir para vocês para a gente fechar os olhos, fazer a nossa oração e entrando em conexão com a espiritualidade maior. Bom, vamos mentalizar a figura do nosso Mestre amado Jesus, derramando sobre todos nós energia de paz, de tranquilidade, de calma, de conexão plena com a espiritualidade maior que está aqui nesse momento. Graças nós te damos, Jesus amado, por permitir que nesse momento estejamos aqui, sendo visitados pelos nossos mentores e nossos familiares desencarnados. Que assim seja. Muito bem, gente, nós vamos seguir aqui com o estudo do Pão Nosso. Então, hoje falamos do capítulo 175, que comenta sobre o Ato dos Apóstolos. Esse livro, que segundo a teologia, foi escrita pelo apóstolo Lucas, o apóstolo médico, o grego, que não conheceu o Cristo, mas que depois pegou toda a história de Jesus com a própria Mãe Santíssima, com Maria, e trabalhou muitos anos com Paulo, acompanhando ali todos os discípulos e foi relatando, então, o que os discípulos faziam nos Atos dos Apóstolos, nesse evangelho tão importante. No capítulo 5, no verso 16, Lucas traz a seguinte afirmação: E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Lucas se refere aqui à casa do caminho. Assim que Jesus fez a sua passagem e deixou com os apóstolos a tarefa, com os 70, a tarefa de espalhar a palavra do Evangelho, ele elegeu Pedro, já havia elegido Pedro como o chefe dessa igreja nascente, desse movimento nascente. E Pedro fundou no caminho, perto de Jerusalém, na estrada que ia de Jope a Jerusalém, a Casa do Caminho, por isso que é uma Casa do Caminho, que ficava ali à beira da estrada e acolhia todos os necessitados, sem distinção. Por isso que Lucas, então, afirma que vinham das cidades ao lado, de Jerusalém, enfermos, e olha o termo que ele usa aqui, nós vamos voltar a isso mais para frente. Atormentados de espíritos imundos. Vamos ler juntos. Eu vou ler para vocês aqui essa lição, esse capítulo 175 do livro Pão Nosso, que é escrito por Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. E depois a gente vai ler, para entender o contexto, esse trecho da Bíblia, do livro Atos dos Apóstolos. O que Emmanuel nos fala aqui? A igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava, não parava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Então, claramente aqui, ele está afirmando que enquanto o cristianismo nascente era feito de trabalho, de assistência ao próximo, não havia espaço para templos luxuosos e cultos exteriores. O que aconteceu depois, a partir do concílio do século V, onde a Igreja
católica, então, se apropria das ideias do Cristo, passando a se autoproclamar a detentora, né, dessas ideias, transformando muitas dessas ideias redentoras em pratarias e resplendores. A igreja cristã era viva, cheia de apelos e respostas, cheia de pessoas que clamavam. O apelo é isso. Cheia de necessitados. Semelhante a ela, o Espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. Nós vamos comentar mais para frente dessa semelhança também de que o Espiritismo corre o risco de se tornar uma religião fechada, as portas fechadas para os apelos e sem respostas para as dores. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, né, isso foi escrito na década de 60, século passado, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, era da intimidade dos apóstolos. Então, esse capítulo 175 do Pão Nosso se intitula Tratamento das Obsessões. E hoje, mesmo dentro do centro espírita, muitas vezes esse termo obsessão, influência espiritual, é trazido como se fosse um tabu, uma coisa nova, ou algo que só pode ser falado dentro de uma sala mediúnica. Mas isso acontecia há 2000 anos. Vejam que lá no Atos dos Apóstolos, Lucas está falando para a gente que das cidades circunvizinhas a Jerusalém chegavam os sofredores e as pessoas dominadas pelos espíritos imundos. Lucas usa esse termo. Então não tem nada de novidade nisso. Os apóstolos, lá no começo, doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino. Não só os desencarnados sofredores, mas também os médiuns enfermos que lhes padeciam as influências. A gente lembra daquela passagem do Cristo, quando ele chegou numa cidade que era toda a sua subsistência era feita com a criação de porcos. Então, um obsidiado se apresenta e Jesus pergunta quem ele é e ele responde: eu sou uma legião. Cristo então ordena que aquela legião de espíritos saísse do corpo daquele rapaz. E eles então influenciaram os porcos a pular do abismo. E toda a cidade se revoltou contra o Cristo. Então a gente não está falando de nenhuma novidade. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas, doenças psíquicas naqueles que lhe recebem a atuação. E não desconhece, então, desde o comecinho lá do ensinamento do Cristo, quem prestou atenção na lição dele lá, não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. O morrer o homem velho e nascer o homem novo não é um ritual externo. É uma mudança de propósito. Nós nunca vamos ser verdadeiramente cristãos se a gente não abandonar o homem velho, aquele que quer levar vantagem, aquele que quer atenção só para ele, que tem que ser o centro de tudo. O cristianismo pede trabalhadores. É o deixar de ser pedinte para virar um trabalhador do Cristo. E o trabalhador do Cristo é aquele que perdoa 70 vezes, 7 vezes,
é aquele que ama, que releva, que escuta, que não ofende. Caminho difícil. Por isso que ele fala aqui. Que lá desde as primeiras horas, os cristãos não desconhecem as exigências do trabalho de conversão. Não pode ser só um batismo. É um processo de vida. Todos os dias acordar com aquele propósito. Por mais difícil que seja, obviamente, né? Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Então, Emmanuel termina falando o seguinte: em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Esse é um movimento que a gente percebe em todas as religiões. A gente percebe claramente uma ala da Igreja Católica que se volta mais para esse avivamento, para essa relação mais íntima com o Cristo, para ajuda ao próximo. Mesmo dentro da Igreja Evangélica, que tradicionalmente se ocupa da pregação, de abrir templos e levar a palavra, o que por si só já é muito interessante, a gente percebe esse movimento também de caridade, que essa é a essência do cristianismo. É por isso que Kardec fala: fora da caridade não há salvação. É por isso que Paulo fala que se a gente falasse a língua dos anjos e dos homens, se não existir o amor, não serve para nada. É a fé sem obras. Entidades espirituais ignorantes e infortunados. O que são entidades espirituais? Somos nós depois de morrer, gente. Todo mundo aqui. Nós somos seres espirituais, transitoriamente habitando um corpo físico. Mas isso aqui é transitório. Nós somos entidades espirituais. E quando a pessoa morre, por mais que a gente queira achar que todo menino que nasce é bonito, que toda noiva é bonita, que todo defunto é bom, isso é mentira. Tem uns meninos que nascem com cara de joelho, a noiva era feia antes de casar, continua feia, a pessoa era ruim antes de morrer, continua ruim. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas são seres aqui encarnados, ignorantes e infortunados, que desencarnaram e hoje são, porque a natureza não dá salto. Exatamente o que eu cultivei a minha vida inteira, eu vou ser quando eu desencarnar. Então, se eu sou ignorante e infeliz, e eu morri agora, no meu corpo físico, eu vou ser uma entidade espiritual ignorante e infeliz, porque eu cultivei isso a vida inteira. Com essa nova abordagem, o Emmanuel está falando para a gente o seguinte, que esses espíritos sofredores adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o Espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto. O intercâmbio espiritual, a essência do Espiritismo. Momentos onde os médiuns, por ação da vontade, entregam o seu corpo físico para que um espírito possa se manifestar e seja acolhido. Essa é a essência do Espiritismo e que já existia lá na época do Cristo. O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade de esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. Então, o auxílio a espíritos sofredores, que lá no Atos dos Apóstolos, Lucas chamam de espíritos imundos,
Sempre existiu. Tomara Deus que sempre vai existir dentro do Espiritismo. Aqui, lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, é o contexto disso que Lucas colocou, que Emmanuel colocou, no livro Pão Nosso. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimamente no alpendre de Salomão, lá em Jerusalém. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, presta atenção nisso aqui, e os punham em leitos e em camilhas, macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Inúmeros relatos na Bíblia de curas fantásticas, porque a sombra do Pedro passou sobre os enfermos que se deitavam ali, ao lado de onde os apóstolos iriam passar. Olha que coisa fantástica isso. E aí é o que incitou aqui o capítulo de Emmanuel, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, obsidiados, os quais eram todos curados. Levantando-se sumo sacerdote, todos os que estavam com ele encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos e jogaram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora e disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Em 8 versos da Bíblia, Lucas nos traz aqui 2 tipos de mediunidade. A mediunidade de cura, onde Pedro curava com a sombra, a mediunidade aqui, onde os apóstolos, atuando como médiuns, assistiam essas pessoas atormentadas de espíritos imundos, e aqui a mediunidade de efeito físico, abrindo as portas da prisão, sem que nenhum dos guardas percebeu, e os apóstolos foram libertados. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, gente. É muito importante. Essa terminologia da Bíblia, ela sempre vai encontrar uma correlação com o que a gente usa hoje na conceituação espírita. Então, muita gente pergunta, sobre a questão da mediunidade, mas por que o Espiritismo inventou mediunidade? O Espiritismo nunca inventou nada. O que Kardec fez foi codificar respostas de espíritos superiores sobre perguntas que ele e pessoas ao redor do mundo iam fazendo, e ele catalogou isso, ele codificou isso, por isso ele é chamado de codificador. Mas a mediunidade, como a gente está vendo aqui, ela sempre existiu. A influência espiritual, ela sempre existiu. Mas na Bíblia fala que é proibido falar com os espíritos. Que os espíritos não têm influência, não pode ter influência na matéria. Se tiver, é só de espírito ruim. Bom, a gente está vendo aqui que não. Quando Moisés fez essa proibição no deserto, é porque se estava abusando. Era porque esse intercâmbio entre os espíritos e os encarnados era tão grande que começou a virar uma muleta. A pessoa não dava conta de comprar uma casa sem consultar lá um médium. Não podia fazer nada na vida sem conversar com um mentor. Então Moisés proibiu aquilo. Quando Jesus veio,
a transfiguração no Monte Tabor, onde Jesus, em luz resplandecente, é descrito se encontrando com Moisés e com Elias, essa é a autorização de Jesus de novo. Pode voltar ao intercâmbio com a espiritualidade, porque ele está lá fazendo isso. E é possível haver intercâmbio com espíritos bons. Por isso que ele está lá com Moisés e com Elias. Então, quando Lucas, e aí eu acho que é uma das grandes contribuições que o Espiritismo traz para o cristianismo, quando Lucas fala das pessoas atormentadas de espíritos imundos, como que o Espiritismo define isso? Irmãos desencarnados, sofredores, que não precisam ser expulsos, precisam ser acolhidos, tratados, encaminhados para um local interessante na espiritualidade, para um hospital, um pronto-socorro. Essa é a diferença. É a visão infantil do exorcismo, onde eu preciso expulsar um demônio para o entendimento de que nós hoje somos espíritos encarnados, amanhã somos espíritos desencarnados. E do mesmo jeito que hoje infernizamos a vida das pessoas, ou somos infernizados, do lado de lá continuamos infernizando a vida das pessoas e sendo infernizados. Porque não há salto na natureza. Ninguém aqui vai desencarnar e aparecer do lado de lá com asinha morando vizinho de Jesus. Essa ilusão infantil tem que sair da nossa cabeça. Nós vamos para locais compatíveis com a nossa evolução. O que nós estamos fazendo nessa vida aqui para permitir que a gente vá para locais melhores do que a Terra? Essa que é a pergunta. Então, a forma natural com que o Evangelho lidava com os chamados endemoniados mostra para a gente que o acolhimento é o que Emmanuel fala aqui, ó, no nosso primeiro slide. A igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo. Tudo que o Cristo veio ensinar, o amor, o perdão, o cuidado com os mais fracos, com os mais vulneráveis, nos primeiros séculos a igreja conseguiu fazer isso plenamente. Então a gente vai ler o Atos dos Apóstolos, é muito natural que os apóstolos reunidos, chegou alguém com perturbação espiritual, ele seja imediatamente acolhido e tratado. Existe um livro de um pastor americano chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? E ele conta a história de que um dia um pastor pregando, a igreja lotada, entra no fundo da igreja, um morador de rua, bêbado, e foi caminhando pelo meio da igreja. E ninguém da igreja se levantou para acolher. Pelo contrário, o culto acabou porque virou um zum, zum, zum falando. O pastor, então, na outra semana, reuniu a igreja e falou assim, começou a relembrar, o que fazia Jesus? Jesus andava com ladrões, prostitutas, cobradores de impostos, doentes, e afirmou várias vezes que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E convidou os paroquianos lá para que durante uma semana, tudo que ele fosse fazer, ele pensasse, em meu lugar, o que faria Jesus? E houve uma mudança radical naquela comunidade.
mas precisou de um morador de rua entrar e trazer a indignação das pessoas, porque alguém estava atrapalhando o culto, para lembrar isso que acontecia lá na igreja nascente e que era natural. Nesse aspecto, a gente vê como que o cristianismo cristão e o espiritismo se parecem. Essa é a missão do espiritismo. A missão do espiritismo é o acolhimento, é a educação, é a reforma íntima. Não tem nada a ver com riqueza, com culto, com locais fantásticos. Tem a ver com mudança interna. Infelizmente, essa semelhança se dá, inclusive, no fato de que o espiritismo está se modificando ao longo do tempo. Centros que só têm palestra. Essa nunca foi a missão do espiritismo. Não há intercâmbio com os espíritos. Reuniões mediúnicas onde não se pode incorporar. Tem vários livros do Divaldo, com Manuel Filomeno de Miranda, alertando para isso. O contato com a espiritualidade está acabando. O médium vem com a missão precípua de acolher os espíritos sofredores. Se o centro não ensina como fazer, não apoia, não tem reuniões específicas para isso, está se perdendo um dos pilares do espiritismo. E a gente fala de obsessão e muita gente no centro espírita ainda não sabe o que é obsessão, como se fosse uma coisa abstrata. Não, gente. É algo do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana, a não ser que a gente queira que seja diferente. Obsessão nada mais é que uma influência doentia de um espírito encarnado ou desencarnado sobre um outro espírito encarnado ou desencarnado. Então ela pode acontecer no plano espiritual e ela pode acontecer aqui na Terra, entre duas pessoas encarnadas. A gente vê isso todo dia. Pessoas que influenciam negativamente um parente, um amigo, um colega de trabalho, um pai, um filho, marido, mulher. Essa influência, ela se dá o tempo inteiro. Quando a gente vai pensar no mundo espiritual, a gente tem que lembrar que não é uma coisa abstrata. Ah, como que é o plano espiritual? O que os espíritos trazem para a gente é que o plano espiritual mais próximo da Terra é a Terra melhorada. Então nós não vamos morar em nuvem, lá tem casa. Lá tem comida, tem escola, tem faculdade, tem rua, tem carro. Não adianta a gente querer pintar uma imagem de nuvenzinho, uma coisa fantasmagórica. A gente tem que encarar a realidade. Nós vamos sair da Terra e, se Deus quiser, vamos para uma Terra melhorada, porque tem gente aqui que vai para uma Terra piorada. Porque passou a vida inteira treinando para isso. Como é que funciona a influência espiritual? Exatamente como funciona na Terra. Como é que a gente influencia uma pessoa? Chego perto dela, vou conversar, faço um elogio, vai conquistando a pessoa de alguma forma, vai repetindo a mesma coisa na cabeça dela até aquilo virar verdade. Para o bem ou para o mal. Então a minha influência pode ser para o bem ou para o mal. A influência dos espíritos sobre nós pode ser para o bem ou para o mal. Mas quando a gente começa a fazer uma conta básica assim, as pessoas que a gente convive, tem mais gente boa ou tem mais gente ruim no mundo? A gente começa a entender por que tem mais influência negativa do que positiva. Tem 10 para te jogar no buraco e 1 para te tirar de lá. Quando nós desencarnamos,
passamos a habitar esse mundo espiritual em volta da Terra, essa influência continua para o bem e para o mal. O que acontece é que, por a lei da atração, tem mais espírito desencarnado para o mal do que para o bem. Essa é uma conta simples. Por isso que Jesus fala, orai e vigiai. Então, alguns tipos de influência nunca vão colar para você, mas colam para o outro. Então, não adianta chegar para uma pessoa que não bebe e querer ficar em cima dele, aqui na Terra, ou de lá para cá, e tentando influenciá-lo a beber, a fumar, a usar droga, se aquilo já não toca o coração dele. Então, a influência que vai funcionar com ele é a influência que cada um de nós permite, exatamente como aqui entre nós. Tem gente aqui que se deixa influenciar para tomar cachaça, se deixa influenciar por questões sexuais, por questões de dinheiro. Se deixa, porque a gente gosta. Cada um tem uma fraqueza. Então é nesse ponto que as influências vão acontecer. Então sempre, todo e qualquer processo obsessivo tem que ter a nossa permissão. Muitas vezes nós queremos aquilo. Seja de encarnado para encarnado, seja de encarnado para desencarnado. Eu estou frisando isso, porque senão a gente começa a pintar a influência espiritual como se fosse uma coisa que a gente não entende. Sei nem se isso existe. Então você pensa aqui nessa vida e vê como que as pessoas te influenciam, te manipulam, como que você influencia as pessoas, como que você manipula o outro para conseguir o que você quer. Isso é a forma como os espíritos também atuam sobre a gente. Idêntico, não tem diferença. A influência por si só não configura obsessão. Essa é que é a questão. Isso só vira obsessão se eu deixar que vire. Quando eu aceito isso, traz para a nossa vida de novo relacionamentos de pai e filho, mãe e filho, marido e mulher, de amigo, que você olha e fala, pelo amor de Deus, como é que o fulano aceita aquilo? É isso. Mais absurdo que pareça uma relação, ela começou, como todas as outras, e alguém deixou que o outro fosse passando do limite após limite, até virar uma doença, onde existe um dependente e um codependente. E está todo mundo feliz. Minha sogra, uma vez morou em Goianésia. Na casa do lado, o marido tinha o hábito de bater na mulher. Ela ficava enfurecida com aquilo. E um dia ela entrou no meio da briga, pois a mulher foi defender o marido. Então, você não tem nada com isso. Ele está batendo no que é dele. O que é isso, essa relação? Por que um acha que pode bater e o outro acha que tem que apanhar? E pelo jeito gosta. Porque se indignou com alguém que estava querendo defender. Então, é uma espécie de obsessão, gente. É uma influência que ficou doentia, mas que só foi finalizada, concretizada, porque as duas partes estavam de acordo. Por que a espiritualidade permite isso? Quando a gente desencarna do lado de lá, nós temos como eu disse aqui, nós passamos por escolas, por universidades, por treinamentos, recebemos orientações, e a gente vem reencarnar com propósitos bem específicos.
Já que nenhum de nós aqui é um apóstolo do Cristo, as nossas missões são desse tamanhozinho. Então, em relação ao pai é isso, em relação à mãe é isso, é ter paciência, baixar a cabeça, gratidão com a esposa, com o marido, com o filho, no trabalho. Missões pequenas. E a gente vem com um propósito firme. Combina do lado de lá, acha bom demais. Mas aí quando a gente reencarna, nós vamos precisar ser testados. Ninguém no universo reencarna com o propósito de fazer o mal a ninguém. Mas a espiritualidade sabe que nós, os que nos acompanham e os espíritos que estão aqui ao nosso redor, nós temos uma essência ruim. E uma hora ou outra, nós vamos abusar do nosso livre-arbítrio e vamos prejudicar pessoas. E está tudo certo. Porque ao tentar fazer isso, eu também estou colocando os que me rodeiam em prova. É a hora que eles vão mostrar se aprenderam ou não. Essa é a análise que a gente tem que fazer. Nessa existência, nós estamos sendo testados ou nós estamos testando os outros? Nós estamos a serviço da harmonia ou ainda continuamos a serviço da desarmonia? E ao ser testado, nós reagimos como vítimas ou nós reagimos como seres maduros que entendem que, ok, eu também posso sofrer. E quando é o outro sofrendo, eu entendo, né? Não, fez um monte de coisa lá, agora tem que pagar. Esse pensamento medíocre. Isso é mediocridade, como se Deus fosse um cobrador de imposto. Não, nós desarmonizamos e agora precisamos harmonizar e temos grandes oportunidades. Nessa oportunidade vai haver sofrimento, que faz parte da vida. Não é castigo, é aprendizado. Nesses momentos eu estou me deixando influenciar, obsessão, a ponto de adoecer, ou eu estou me deixando influenciar pelos bons espíritos e estou aprendendo com cada pequena coisa que acontece na minha vida. Esse aqui é a essência do que a gente está trazendo aqui hoje. É o pensamento cristão primitivo. Quem quiser me seguir, dizia o Cristo, pega a sua cruz e vem. Ele não falou hora nenhuma, quem quiser me seguir, está tudo beleza, está imune, vacinado de problema. Não. Pega a sua cruz e vem dar o exemplo. Veja que Emmanuel dizia que lá no começo, os espíritos perturbados eram renovados pelo exemplo e pelo ensino. Exemplo. Como é que a gente previne uma obsessão? Pelo exemplo, pela constância. Nada resiste à perseverança. Hoje foi um péssimo dia. Vou me deitar como me sentindo o último dos seres. Dormiu, acordou, amanhã, zero. Zero cronômetro. Não carrega para outro dia, não. Amanhã é outra oportunidade. É outra chance. Escolha o que você quer que esteja presente nos seus pensamentos, no seu coração. Então hoje está impossível. Beleza. Vivencie o problema. Mas não deixe um problema durar mais do que 24 horas na sua vida. Essa é uma tática excelente. Dormiu, no outro dia, zera, esquece, confiança, põe na mão de Deus, vamos embora. Começou tudo de novo. Essa é uma escolha inteligente. Sadhguru, para encerrar, que é um sábio indiano, muito interessante. O nome que ele se deu de Sadhguru quer dizer o guru que não sabe nada. Ele brinca com isso, mas ele realmente sabe muito. Então ele fala que o que nos diferencia dos animais
É a memória e a imaginação. A memória que nos faz aprender com o passado e a imaginação que nos ajuda a construir um futuro melhor. Mas a gente pega esses dois atributos divinos, transforma a nossa memória numa tortura de culpa, onde eu seletivamente esqueço as coisas boas e só me lembro das coisas ruins, e pego a minha capacidade criativa de pensamento, de imaginação e transformo em ansiedade e controle. Ou eu estou sofrendo pelo que aconteceu, ou eu estou sofrendo pelo que eu quero que aconteça, e em que 90% das vezes não vai acontecer. O cristianismo nos ensina isso. No Pai Nosso, seja feito a sua vontade. É o entregar, é o descansar em Deus. Descansar em Deus é um termo muito usado pelos evangélicos, que não é uma frase de efeito. Nós temos que aprender com eles isso. É uma filosofia de vida. Está acontecendo comigo o maior problema do mundo. Coisas que eu não dou conta de lidar. Então eu vou entregar. Eu vou descansar em Deus. E o descansar é descansar mesmo, é não fazer nada. Às vezes a gente quer entregar, mas a cabeça não para de pensar e você está se movimentando o tempo inteiro para mudar uma situação que você não tem controle. Isso não é descansar. Isso é amor próprio. Isso é achar que você dá conta de mudar as situações. É viver um dia de cada vez, fazendo o seu melhor, entregando a Deus e descansando. Difícil, mas é possível. Esse é o convite de hoje. Vamos fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que nesse momento possa nos abençoar. Vamos nos preparar para receber o passe. Vou pedir os médios para começar. Se coloque em posição de contato íntimo com a espiritualidade. Permita que nesse instante toda essa energia positiva que a espiritualidade está nos trazendo se derrame sobre nós, vai inspirando profunda e lentamente. Enche o seu corpo com essa energia que vem do alto, dos espíritos superiores, dos nossos parentes desencarnados, que obviamente estão aqui, cuidando de nós. Receba essa energia de cura e vai mentalizando cada pequena parte do seu corpo, fazendo com que essa energia se concentre em cada parte, na cabeça, na mente, no cérebro, nos olhos, e assim por diante. Vai percebendo essa energia de harmonia, paz, de tranquilidade. Mentaliza agora a sua casa, todas as pessoas da sua família, as que vivem com você, as que moram longe. Envolva todas essas pessoas nessa oração. Mentaliza a sua casa sendo protegida, que a luz do Cristo entra em todos os cômodos e protege todas as pessoas. Mentalize
todos os cômodos, refletindo luz, paz e tranquilidade. Pai de infinito amor e misericórdia, nós te pedimos a sua bênção nesse momento. Que recaia sobre nós o seu amor, a sua paz e a tranquilidade. Graças te damos por essa oportunidade de reflexão, de aprendizado, de crescimento. Proteja a nossa casa, nosso trabalho e nossa família. Mas principalmente, proteja, Senhor, todos aqueles que amamos e que já não estão mais conosco, encarnados. Meus irmãos, que a paz do Cristo possa estar no coração de todos vocês, agora e sempre. Que assim seja.